Assim que começar a gravar, ó, pronto, começou. Eu solicito que vocês, assim como todas as aulas, coloquem o nome no chat, o nome. No caso de vocês, só nome, porque eu falo nome, número e série, mas no caso de vocês é uma sala só e acho que não tem nomes repetido. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada da aula anterior mediante a correção das atividades que eu mandei. Lembrando que após essa aula, eu fecho as atividades, eu fecho a atividade do terceiro ano, porque eu vou fazer a correção da última atividade. Eu já mandei os feedbacks para vocês por e-mail, né? À medida que eu fiz a correção, eu acredito que vocês tenham recebido por e-mail, e vou fazer rapidamente, vou tentar fazer a correção das atividades, uma coisa mais rápida, para darmos início à Era Vargas. A partir desse momento, se alguém pedir para entrar e eu não ver, vocês me avisem, por favor. Tem vezes que dá para ver aqui, mas nem sempre eu consigo ouvir o sinal e pode ser que alguém seja impedido de entrar. Então, a nossa última aula foi sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente ali a questão das alianças da Segunda Guerra Mundial e os conflitos em si. Eu fiz algumas questões e a primeira questão era: apesar das grandes batalhas terem ocorrido entre alemães e soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, os dois países, Alemanha e União da República Socialista Soviética, estabeleceram durante algum tempo um pacto militar. Responda sucintamente qual o nome do pacto entre os dois países e seus principais objetivos. Eu coloquei aqui uma resposta possível, então está dentro disso daqui. Quem respondeu próximo disso daqui está correto. O pacto foi nomeado como Pacto Germânico-Soviético, cujo objetivo previa a não agressão entre os dois países, a neutralidade em caso de conflito. Além disso, o compromisso permitia que ao soviético a anexação dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, da Finlândia e de parte da Polônia. Este pacto representou a colocação entre o segundo plano das diferentes políticas ideológicas existentes entre os governantes dos dois países. Então, nas maioria das atividades, das provas que tem questões do Enem referente a esse pacto, tem normalmente uma charge que é os dois presidentes, Hitler e o presidente da União, Stalin, eles estão assinando o pacto e por trás das costas, cada um segurando uma faca, que simboliza a intenção que ambos tinham. Era um acordo que, aparentemente, nenhum dos dois estava disposto a cumprir, porque eles tinham um interesse completamente diferente. A União Soviética comunista e a Alemanha capitalista, mas com um governo de extrema-direita. Então, é um pacto ali que eles vão, acho que, para ganhar tempo, eles fazem esse pacto aí de não agressão. Na segunda questão, os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos na guerra? Alternativa A: a ocupação nazista na Rússia de 1941. B: confronto dos Estados Unidos com a Marinha Japonesa na Batalha de Medellín, no ano de 1942. C: a incorporação dos territórios poloneses pela Alemanha, perdido pelos alemães durante o Tratado de Versalhes de 1919. Derrota russa pelos alemães em 1942 na Batalha de Stalingrado. Os acordos de solidariedade com a Inglaterra, chamada a Carta do Atlântico.
os ataques japoneses a bases de Pearl Harbor. Qual foi a alternativa? Alguém consegue chutar? Eu coloquei aí, não foi? Não lembro. Vamos ver se foi? Se você colocou aí, a resposta está correta. Os Estados Unidos queria entrar na guerra já há um tempo. O presidente atual, ele buscava uma desculpa para a entrada na guerra, e o Japão dá a faca e o queijo para ele quando atacam a base americana de Pearl Harbor. Então, como retaliação, os Estados Unidos entra de vez na guerra. Lembrando que, nesse período, havia um equilíbrio de força. A União Soviética estava combatendo bem os alemães, mas chega um momento onde há um equilíbrio. Estava meio que, vamos usar o vocabulário mais chulo, estava pau a pau a guerra, estava um certo equilíbrio. Quando os Estados Unidos entra definitivamente na guerra, aí os aliados começam a virar os conflitos ali contra o eixo. Na questão 3, o fato concreto desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi. Então, nós sabemos de toda a complexidade dessa Segunda Guerra, nós falamos dos acontecimentos, das coisas mal resolvidas na Primeira Guerra, que já vão deixar preparado o terreno para a Segunda Guerra, mas existe um fator, se caso cair em qualquer prova do Enem ou qualquer vestibular que vocês estiverem fazendo, existe um fator primordial, aquilo que foi, digamos, a gota d'água para o início da Segunda Guerra Mundial. Alternativa A, saída dos invasores alemãos do território de Suetos. B, tomada do corredor polonês, que desembocava na cidade livre de Dantes, atual Klinix, pelos italianos. Só um minutinho aqui. Pensei que alguém tinha chamado. C, a invasão da Polônia por tropas nazistas, ação da Inglaterra e da França em socorro de suas aliadas, declarando a guerra ao Terceiro Reich. D, efetivação, eu não consigo ler esse nome, Anschluss, não lembro, não consigo pronunciar, língua de baiano é complicado. Desmembrou a Áustria e a Alemanha, e aí a invasão da Polônia por tropas alemãs, quebrando o Pacto Germânico-Soviético. Qual a alternativa? Alguém lembra qual respondeu? Não lembro, essa eu não lembro, não. Invasão da Polônia, fazendo com que a Inglaterra e a França declarassem guerra ao Terceiro Reich. Então, quando havia a Alemanha já estava passando dos limites há ano, já tinha descumprido praticamente todos os pactos, todas as imposições impostas no Tratado de Versalhes, e, como eu falei anteriormente, havia ali meio que um certo desconforto. A União Soviética, que estava vivendo o socialismo, que tinha implantado, tinha feito a Revolução Socialista, de certa forma esperava ali o ataque ou a luta entre os europeus, a guerra entre eles. Por outro lado, os aliados também, já cansados da Primeira Guerra, já estavam esperando, de certa forma, resolver os conflitos sem necessitar de uma nova guerra. Mas quando a Alemanha decide invadir a Polônia, foi a gota d'água que fez surgir ou acontecer a Segunda Guerra Mundial. A próxima questão: entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade, porém, em 1941, os acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Lembrando que, nesse período, o Brasil
estava vivendo o período que nós vamos estudar hoje, que é o período Vargas, e Vargas tinha forte admiração ou uma forte aproximação com as ideias fascistas, com as ideias nazo-fascistas. Ele era um governo, tinha um anseio para a extrema-direita, voltando para a questão do nacionalismo. Então, Vargas meio que tenta ficar neutro, mas em 1941 ele tem que tomar uma posição após aí ter um navio sido afundado no Brasil, brasileiro, pelo um submarino alemão. Ele assume a posição ao lado dos aliados e vai lutar contra, manda lá a FAB, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Itália, lá ao lado dos aliados contra a Itália, com a força do eixo. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que o governo brasileiro é totalmente favorável a acordos com aliados desde o início do conflito. Alternativa A. B. Os alemães afundaram um navio brasileiro no final de 1941. A FAB participou da campanha da Itália com parte do 5º Exército Norte-Americano. A Alemanha declarou a guerra ao Brasil em 1941. E, no dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. Então, qual seria aí a alternativa? Eu pensei que nasceu na... Eu acho que é... Acha que era qual? Eu achava que era B. Esta é uma pergunta que dá dúbia interpretação, porque a B também não estaria errada, não. Eu agora aqui estou prestando atenção. Seria uma questão que na prova do Enem seria facilmente anulada, porque em 1951 nós tivemos também o nosso navio afundado pelo submarino alemão. Então, deixa eu ver, na B seria... Os alemães afundaram o navio brasileiro no final de 41. Eu só não sei se a palavra final estaria correta, mas era uma questão com dupla interpretação. Vou até dar uma olhada, e quem respondeu a B ou a C, eu vou considerar. Vou fazer a reconsideração da avaliação, porque essa B deu uma dupla interpretação. Deixa eu ver qual é a próxima. Assinar a alternativa incorreta no contexto da Segunda Guerra Mundial. Gente, presta atenção na hora de alguns vestibulares, que algumas bancas, elas têm por tendência, ao invés de perguntar a alternativa correta, colocar assinar a alternativa incorreta. E a nossa mente, por muitas vezes, ela é condicionada. Nós sempre vamos pela questão da resposta certa. E aí, muitas vezes, a gente é pego nessa pegadinha. Está lá a resposta incorreta, a gente lê a primeira lá e vê que está certa, e às vezes nem lê o restante e já responde. Esse é um grande erro. Então, tome cuidado com essas pegadinhas que algumas bancas costumam fazer. Então, a alternativa correta referente à Segunda Guerra Mundial. Anexação da Albânia pelas tropas fascistas italianas. A invasão japonesa, assinar a alternativa no contexto da Segunda Guerra Mundial, correto. Só um minutinho. É isso mesmo, a alternativa incorreta. A invasão pelo japonês de regiões chinesas de grande importância econômica. A vitória alemã na Batalha de Stalingrado, que consolidou a hegemonia alemã. Lembrando aí que a Batalha de Stalingrado, ela vai ser um dos pontos principais aí da guerra. Seja bem-vinda, Anitta. Mas com resultado contrário. Isso aí você já fica esperto, porque em Stalingrado foi onde os Estados Unidos, ou a Alemanha sofre a sua maior derrota, fazendo com que eles perdessem ali, a partir daquele momento, só que viesse ter derrotas. E a D, anexação da região dos Sudetos
pela Tchecoslováquia, pelos alemães, e a Tchecoslováquia pelos alemães. Não, mas já vimos que não foi isso. E a crise do corredor polonês, que culminou com a invasão da Polônia por tropas nazistas. Houve essa crise, as tropas nazistas foi, mas aí não seria incorreta. Qual seria a incorreta, então? Vitória alemã na Batalha de Stalingrado, pelo amor de Deus. Na Batalha de Stalingrado foi a derrota, a principal derrota alemã, ou pelo menos aquilo que vai fazer com que ele perca quase todas as outras. Seu exército foi praticamente dizimado pelo frio russo, pelas tática russa lá de ir recuando e destruindo tudo pela frente. Então, essa seria a resposta incorreta. Na capa da primeira edição norte-americana da revista O Capitão América, demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra... Então, lembrando, os Estados Unidos vão usar da propaganda, assim como os alemães usam da propaganda interna ali para demonstrar a força e o culto ao líder e as ideias nazistas. Por outro lado, os Estados Unidos também vai utilizar filmes, revistas em quadrinhos em geral, para, de certa forma, ir convencendo o povo americano que os Estados Unidos precisava entrar diretamente na guerra. Lembra que o povo não queria que os Estados Unidos participassem diretamente da guerra. Então, o governo americano começa a fazer propaganda, o ideal de a luta pela liberdade, a luta do Capitão América contra as forças inimigas. Então, qual era a força que o Capitão América estava combatendo? Alternativa A, Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Se nós estamos falando do contexto da Primeira Guerra Mundial, você já descarta de cara. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, uma possibilidade. O poder soviético durante a Guerra Fria. Nós estamos falando do período anterior. Então, vamos lá, gente. Sempre, na hora do Enem, na hora dos concursos, é sempre você já ir eliminando alguma resposta que vai te tirando. Você normalmente não sabe qual é a alternativa correta. Às vezes, você não tem certeza de qual é a resposta, mas algumas questões você tem certeza que é errado. E aí, eu costumo brincar que é a regra do chute. Existe uma regrinha para chutar. Tem momento na hora, principalmente na hora de um vestibular, que só nos resta isso. Você não sabe qual é, você tem que deixar em branco, não vai ser vantagem nenhuma, então você tem que chutar. Na hora do chute, existe uma regra básica. Entre 5 alternativas, normalmente você consegue de cara eliminar 2. Em alguns casos, você elimina 3. E você fica em dúvida, normalmente, por 2. E aí, você vai chutar entre essas 2. Você já marcou qual que não era, então, fiquei em dúvida entre essas 2. Quando você chutar, a chance de acerto é de 50%. Quando você, eu não sei, e já vai chutando sem nem ler novamente as questões, a sua chance vai diminuir drasticamente, que aí você vai ter que chutar entre 5. Então, eu sempre aconselho vocês ir eliminando as que têm alguma coisa absurdo. Então, na primeira, já está falando de Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando do contexto da Segunda, você já elimina. A B fala dos regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, essa é uma possível resposta. Poder soviético durante a Guerra Fria, você já pode eliminar, porque nós estamos falando no contexto da Segunda Guerra Mundial. Movimento comunista na Guerra do Vietnã, também não tem nenhuma coerência. O terrorismo internacional após o 11 de setembro, pelo amor de Deus, 2001. Se está falando da Segunda Guerra Mundial, não tinha nenhuma possibilidade. Então, a única alternativa possível é os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Questão 7. Assinale a alternativa
incorreta aí da Universidade do Paraná, a alternativa que representa uma das principais razões alegada por Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, para justificar o uso da bomba atômica contra a cidade de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Então, nós falamos sobre a justificativa que eles têm para lançar essa bomba. E nós, na aula anterior, até comentei que muitos historiadores, e hoje é um consenso, que não havia mais necessidade. As forças japonesas não tinham mais como resistir à força dos aliados, mas os Estados Unidos tinham um desejo de demonstração de força, mostrar a bomba, o poder da bomba que ele tinha no poder, já visando o fim da guerra, que seria a divergência que eles iam ter com a União Soviética, então, que vai gerar depois a Guerra Fria. Então, eles já tinham lá, olha, beleza, nós vamos ganhar a guerra, mas nós temos hoje um aliado que não é aliado. Esse aliado é por consequência da situação, mas é um possível inimigo. Então, ele vai justificar. Questão A. Apesar da vitória dos Estados Unidos no Pacífico, os japoneses apresentaram notável resistência, devido ao emprego de kamikazes, gerando perspectiva de prolongamento da guerra. B. A base industrial do Japão não fora destruída pelos bombardeiros convencionais, permitindo ao país a continuidade na produção de armamento em pé de igualdade com os aliados. C. A despeito das vitórias sobre os alemães na Europa, o exército dos Estados Unidos e da União da República Socialista Soviética não tinham condições de promover uma invasão no Japão devido ao seu caráter insular. D. A resposta negativa ao Japão, aos Estados Unidos e à Inglaterra, que buscava negociar o fim da guerra e evitando o crescimento da ofensiva nipônica, para garantir a supremacia de interesses liberais e capitalista. No pós-guerra, era necessário impedir a conquista do Japão pela União da República Socialista Soviética, evitando que o Pacífico ficasse sob a influência soviética. Qual a desculpa que os Estados Unidos vai utilizar? Quem respondeu a letra A recusa de rendição nipônica foi o principal motivo para a utilização pela primeira vez na história da bomba atômica. Essa arma de destruição em massa foi utilizada principalmente contra os civis japoneses, evidenciando que os Estados Unidos pretendia mesmo era criar um clima de terror entre a população japonesa e, dessa forma, conseguia a rendição. Então, os Estados Unidos não ataca nenhuma base militar japonesa. Ele ataca duas cidades desmilitarizadas. Então, demonstra claramente a intenção dos americanos de mostrar força. E não era, de forma alguma, era motivos reais. Então, eles queriam literalmente era mostrar, olha, nós temos bomba, nós temos força, e aí? E aí? Como vai ser? Vocês vão continuar? E aqueles que estão nesse momento do nosso lado, mas que possivelmente, após essa guerra, vão assumir, ou já tinham assumido, uma posição diferente dos americanos. Vocês têm certeza que vão poder encarar os Estados Unidos? Então, os Estados Unidos sempre com a intenção de demonstrar sua força e interferir nas políticas mundiais. Questão 8, da Mackenzie. O inimigo é cruel, implacável, pretende tomar nossas terras, regadas com suor de nossos rostos, tomar o nosso cereal, nosso petróleo, obtido com trabalho de nossas mãos. Pretende restaurar o domínio dos latifundiários, restaurar o czarismo, germanizar os povos da União Soviética, torná-los escravos
de príncipes e barões alemães. Em caso de retirada forçada, todo o material, todo cereal ou grão e combustível, todo artigo de valor que não puderem ser retirado devem ser destruídos sem falta. Após 70 anos de Segunda Guerra Mundial, o discurso acima de Joseph Stalin nos remete a... Então, vamos lá. Stalin vai fazer um discurso ao povo soviético, aí ele vai lembrar do povo do czarismo, da dependência que o povo tinha dos czares, que eram espécie de reis lá na União Soviética, e vai instigar o povo ao medo, aos barões alemães que poderiam querer escravizar esse povo que agora era livre, que agora tinham terra para trabalhar, e ele vai dizer, olha, tudo que vocês puderem retirar, retire, e o que não puder, destrua. Era essa o contexto do discurso. Aí ele vai dar algumas alternativas. O discurso acima de Joseph Stalin nos remete ao quê? A invasão soviética ao território alemão, marco da derrocada nazista frente à ofensiva de aliados nos frontes do Ocidente Oriental, invasão soviética, se eles estavam invadindo, eles não tinham que falar de retirar materiais. Operação Barbosa, decorrente da assinatura do pacto e o estopim para a Segunda Guerra Mundial, esse bendito slide ficou pequeno demais. O Anschluss, eu não consigo pronunciar esse nome, quando a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich promoveu a reação soviética contra os alemães. Estratégia soviética frente à invasão alemã, conhecida como tática terra arrasada, a mesma utilizada pelos russos contra Napoleão no início do século XIX. E aí, Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas e memoráveis de todo o conflito, decisivo para a vitória nazista. Qual a alternativa? Gente, vocês estão aí, né? Vocês não estão me deixando aqui sozinho, não, né? Essa é a solidão de um professor por trás de uma tela. Eu fico vendo só os slides, dá uma impressão de que ninguém está me ouvindo. Pera, professor, a questão certa era aquela da terra arrasada, né? Oi? A questão correta era da terra arrasada? Isso. Né? Isso. É a mesma tática usada por ele, a questão D. A mesma tática utilizada no bloqueio continental imposto na época por Napoleão Bonaparte. Então, eu costumo brincar sempre quando os alunos falam sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, quando elas vêm sempre com aquelas piadinhas sem graça, falam da importância de estudar a história ou da falta de importância de estudar a história, eu costumo sempre brincar que eu falo que se Hitler tivesse estudado história, ele jamais teria cometido o mesmo erro que Napoleão cometeu. Então, Napoleão invade a Rússia na época no inverno e passa por o mesmo perrengue, porque eles vão recuando e vão destruindo tudo que tem pela frente, a chamada tática terra arrasada, ou seja, você sai uma longa distância para a guerra, o que acontece? Você precisa de mantimento. Dá para levar tudo? Não. Então, à medida que você vai conquistando uma cidade, você vai reabastecendo. Os russos, sabendo disso, o que é que eles fazem? À medida que o povo que eles viam que o alemão estava se aproximando, retirava tudo que podia, desmontava a fábrica, colocava em vagões de trem, carregava tudo. Ah, beleza, não, isso daqui não dá para levar. Então toca fogo, destrói, envenena a água, mata os animais, toca fogo nos cereais. Porque quando os alemães chegavam para reabastecer, não tinha. Tinham que caminhar vários quilômetros para frente. No inverno
cruel. Quando chegavam lá na frente, mesma coisa encontravam. E dessa forma... A Rússia ganhou de dois gênios da história com a mesma Sim, tática. com a mesma tática. Eles ignoraram a história e Napoleão foi o primeiro a tentar. E no caso do Hitler, ele achava que estava poderoso demais e não se preocupou em ver o que tinha acontecido há um tempo atrás. Aqui eu falo sobre o lançamento da bomba atômica. Nós já falamos até lá atrás sobre o sofrimento que ela causou e os motivos, e eu pergunto, na sua concepção, foi legítimo lançar a bomba sobre o Japão? Justifique sua resposta. Esta é uma resposta aberta, apesar de que é sua concepção, mas tem um contexto. Ah, professor, é minha opinião, não tem certo ou errado. Engana quem pensa assim. Quando você está fazendo uma prova, uma atividade, e eu pergunto dentro de um contexto, tem resposta certa, sim. Que é a questão direciona eu posso até não concordar com a resposta que vocês der, se você colocar que foi legítimo. Eu não concordo. No entanto, se você justifica de acordo com o contexto, não, foi legítimo porque fez com que a guerra terminasse, não levou mais morte, senão prolongava-se por mais tempo, tal, está dentro do contexto, eu considero certo de acordo com o contexto. E agora nós vamos para a aula de hoje. Tem bastante slide, mas eu fiz bastante slide mesmo para depois disponibilizar para vocês estudarem sobre a Era Vargas. Não vai ser necessário ler tudo. Então, a Era Vargas vai assumir o poder em 1930. Lembrando que nós ficamos até 1889, nós vamos ter a proclamação da República. Só para situar vocês rapidamente, deixa eu falar dos objetivos. O objetivo é que, após essa aula, os educandos possam identificar o processo histórico de formação das instituições sociais e políticas, regulamentadoras da sociedade brasileira, e investigar criticamente o significado dos diferentes marcos relacionados à formação histórica da sociedade brasileira. Então, nós saímos da Segunda Guerra Mundial, saímos da história geral e vamos para a história do Brasil. As habilidades já estão dentro do objetivo, que é identificar o processo histórico e investigar criticamente o significado de diferentes marcos históricos. E nós vamos trabalhar a Era Vargas, que é o governo que vai de 1930 a 1945. Lembrando que isso era para ser um governo provisório e vai durar 15 anos. Só para contextualizar bem vocês dentro da história do Brasil, o Brasil ele vive dependente de Portugal até a sua independência. Depois da independência, nós vamos viver o Império o Império de Dom Pedro II, que vai até 1889. Com a queda do Império e a instituição da República, nós vamos dar início à chamada Primeira República ou a República da Espada. O que foi a República da Espada? Na República da Espada, os primeiros governantes, os primeiros presidentes do Brasil foram militares. O primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, um polêmico presidente, que começa com um ar de restauração, que vai acabar com o poder moderador que tinha sido criado por Dom Pedro, que dava poder praticamente limitado a ele mesmo, mas depois ele vai endurecer a República, vai ser um governo arbitrário, duro, e ele vai ser obrigado a renunciar, dando lugar ao seu vice, Floriano Peixoto. De acordo com a Constituição brasileira, o vice não poderia assumir o lugar como assim é hoje. De acordo com a Constituição brasileira, se o presidente renunciasse,
o vice teria que governar até convocar novas eleições. Isso ele não faz, ele vai governar por um longo período, e depois, quando ele sai do poder, dá início aí à chamada República do Café com Leite. Na República do Café com Leite, era em um ano, em um mandato, era eleito um governo de São Paulo, maior produtor de café, e na eleição seguinte, era eleito um presidente de Minas Gerais, maior produtora de leite. Por isso, República do Café com Leite. Isso vai até 1930, quando São Paulo quebra a hegemonia. Era para ele indicar um presidente mineiro, ele vai e indica um presidente paulista, quebrando assim com o ciclo. Há um levante, e aí tem uma revolução, um golpe, dá-se um golpe de Estado, e Getúlio Vargas assume o poder em 1930, até 1934, vai ser chamado o governo provisório. De 1934 até 1937, vai ser chamado o governo constitucional, ou seja, vai ter, em 34, Getúlio Vargas vai elaborar uma Constituição, lembrando que ele tinha anulado a Constituição da República, aí da Primeira República, e aí ele vai criar uma nova Constituição. De 34 a 37, ele vai respeitar ali, teoricamente, a Constituição, nos seus primeiros mandatos, com a promessa de que ele teria que, em 38, passar o poder. Ele não seria candidato, ele não poderia se candidatar e teria que promover uma nova eleição. Nesse meio termo, ele vai dar o golpe, chamado golpe o Estado Novo, vai instituir o Estado Novo, que vai durar aí mais 8 anos no poder. Então, ele já vinha 7 anos, vai ficar por mais 8 anos de forma ditatorial. Ditadura, nesse caso, uma ditadura personificada. Por que personificada? Porque era uma ditadura que estava personalizada na figura do presidente Getúlio Vargas. Ele constitui aí, durante o seu governo, uma imagem, uma força política que vai legitimar o seu governo. Mas vamos lá. Quando ele assume no governo provisório, ele vai eliminar a suspensão da Constituição de 1899, fechamento dos órgãos de poder legislativo, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, porque ele tinha o objetivo de desmontar a estrutura política da República, baseando o poder dos coronéis e dos fazendeiros. Então, se você tinha lá uma Câmara dos Deputados, que você tinha lá, nós tínhamos lá o voto de cabeça, que os coronéis é quem decidia quem era eleito ou não. Quando o Getúlio Vargas chega ao poder, ele fala, poxa, esses deputados aqui, eles defendem o interesse dos coronéis. Se eu deixar eles aqui, eu não vou conseguir governar. Então, ele fecha o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, e as câmaras municipais, e vai nomear interventores para os estados. Então, Getúlio Vargas, ele começa de forma já eliminando os adversários. Ele rompe com os interventores, Getúlio nomeou interventores para o lugar dos governadores, então os governadores eleitos foram retirados do poder, e ele nomeia um interventor, normalmente um tenente oriundo do Nordeste, João Alberto, para governar São Paulo, somando a definição ou melhor,
somada à indefinição do prazo para a realização das eleições para constituintes, encerrou a posição dos paulistas. Então, São Paulo já não era a favor do governo, porque eles tinham tirado o governo paulista do poder. Ele vai lá, tira o governo de São Paulo, que ali a oligarquia paulista, a oligarquia do café, perde o poder, e aí ele nomeia um oficial do Exército, um tenente do Exército, para ser o interventor. Isso vai desagradar os paulistas, dando ali a caminho para o movimento constitucionalista. Era um movimento que lutava para uma nova Constituição. Então, eles queriam forçar Getúlio Vargas a elaborar uma nova Constituição, sendo assim, limitando o poder dele. Então, numa das manifestações, 4 estudantes, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, foram mortos pelas forças oficiais em maio de 1932. Quem até uns dias atrás estava passando uma novela que tratava da Revolução de 32. Dia 9 de julho, por exemplo, nós temos feriado, e nesse caso nós já tínhamos adiantado e acabamos trabalhando, que é uma homenagem ali à Revolução de 32, onde muitos paulistas foram mortos pelo governo de Getúlio Vargas. A sigla do movimento ficou conhecido como MMDC, presta atenção, porque normalmente isso é questão de vestibular, a homenagem aos estudantes. O cartão postal homenageando os estudantes, aí vai ter algumas frases em latim que tem como significado: o doce e honrado, é doce e honrado morrer pela pátria. A próxima é: pelo Brasil, faça-se o melhor. Não sou conduzido, conduzo. Com este sinal, vencerás. Então, esse daí é o convite para os constituintes, para a Revolução. Eles vão ser repreendidos e mortos, a grande maioria, mas vai deixar fruto. Esse é um cartaz dos paulistas convocando para a Revolução Constitucionalista. O Partido Paulista Republicano e Democrático uniram-se frente à afronta de Getúlio. Então, Getúlio estava afrontando os paulistas, eles se uniram e foram, em 1932, dia 9 de julho de 32, teve início o movimento rebelde. Os paulistas contavam com o apoio de um pequeno contingente de soldados de Mato Grosso e com a promessa do apoio dos governadores de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, os paulistas fazem uma aliança com o governo do Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul para ir combater as tropas federais, as tropas de Getúlio. Mas aí, o governo de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, eles vão recuar, deixando os paulistas sozinhos nessa luta. A Revolução Constitucionalista, e mesmo com o esforço da população, dos empresários, que ajudavam os revoltosos, não impediu que fossem derrotados. Então, as tropas foram derrotadas, cerca de 633 rebeldes morreram, e a tentativa da oligarquia paulista de depor Getúlio Vargas para voltar ao poder, sob o pretexto de uma constitucionalização do país, havia fracassado. Então, a intenção de São Paulo, da oligarquia paulista, não era nem a Constituição, não era, a intenção deles era voltar ao poder. Mas, como eles são derrotados, não alcança ali o objetivo. Em 1934, em 16 de julho de 34, Getúlio Vargas promove a primeira Constituição. Então, vamos lá. A revolta constitucionalista não deu certo pelo lado da vitória, ou seja, não conseguiram vencer as tropas de Getúlio Vargas, mas elas conseguem aquilo que eles pretendiam. Getúlio Vargas vendo, olha, São Paulo está descontente, Minas já ia entrar no barco,
Mato Grosso também, se continuar assim, eles vão acabar voltando contra o governo novamente. Aí ele vai criar a Constituição de 1934. Nessa Constituição de 34, ela vai ter lá os seus principais pontos. Prestem atenção nessas questões que aí é certamente questão de prova do Enem, que é os pontos principais da Constituição de 34, que foi: eleição passaria a ser por meio do voto secreto, lembrando que antes não era, você ia lá, o coronel tinha controle da votação, e aí você era obrigado a votar em quem o coronel mandasse. As mulheres adquiriram o direito ao voto. Olha o absurdo. Somente em 1934 a mulher passa a ter direito ao voto. No Brasil, elas não votavam. Analfabetos, mendigos, militares de patentes mais baixa não poderiam votar. Por quê? Analfabeto, se ele não sabe ler, não sabe escrever, ele vai saber escolher o quê? Os mendigos também não podiam, e os militares de baixa patente, porque eles estavam sujeitos a um comandante que esse poderia induzi-lo a votar em quem ele quisesse. Criação da justiça eleitoral para zelar das eleições. Até então, as eleições eram sempre fraudulentas. As eleições eram normalmente fraudadas. Então, quando Getúlio Vargas vai elaborar a Constituição, ele cria aí a Justiça Eleitoral, que tinha por missão zelar pelas eleições, cuidar para que as eleições fossem a mais clara possível. Os direitos trabalhistas. Getúlio Vargas, ele vai começar ali governar e criar leis trabalhistas, o que vai dar para ele o título de o pai dos pobres. Getúlio Vargas tem muita coisa errada no governo dele, mas as maiores conquistas dos trabalhadores foi no período do governo de Getúlio. Por exemplo, instituição de um salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diária, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, até então não tinha nada disso, indenização na demissão sem justa causa. Então, esses direitos que hoje estão querendo acabar, eles são de 1934. Então, o nacionalismo econômico, ele começou a proteger a riqueza do país, como jazidas, minerais e quedas d'água com capacidade de gerar energia. A Constituição estabelecia que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto dos membros da Assembleia Constituinte. Então, os membros da Assembleia Constituinte, aqueles que promulgaram a Constituição, os deputados que participaram dessa Constituição, teriam a responsabilidade de criar aí de eleger o novo presidente. Então, nesse período, nós não vivíamos uma democracia direta, onde a população ia e votava. Você escolhia os deputados e os deputados escolhiam o presidente. O presidente era eleito pela Câmara dos Deputados. Nesse período, ganha destaque a vida pública do país 2 grupos com ideologia bastante diferente. O integralismo, esse integralismo vai ser de apoio a Getúlio Vargas, e os aliancismos, que era um movimento socialista, uma união de movimento socialista, que vão lutar contra o governo de Getúlio Vargas. Quais eram os ideais do integralismo? Tinha como líder o escritor Plínio Salgado. Tinha inspiração nazo-fascista, criou-se a AIB, Ação Integralista Brasileira. Conquistou a simpatia de empresário, parcela da classe média e parte dos oficiais das Forças Armadas. Lema: Deus, pátria e família. Qualquer relação com a atualidade não é minha responsabilidade. Então, esses que eram um governo de extrema direita, que tinham inspiração no governo fascista italiano e nazista alemão, e tinham como lema Deus, pátria e família.
combatia o comunismo, pregava o nacionalismo extremo, um Estado centralizado e forte, e a forte disciplina e na hierarquia dentro da sociedade, além da entrega do poder a um único chefe. Opa! Olha como que se caracterizavam. Não era a camisa do Brasil, não era verde e amarela, então não façam relação com os dias atuais. Os integralistas eram submetidos a uma rígida disciplina, vestiam uniforme verde, desfilavam pelas ruas como tropa militar, gritando a saudação Anauê, em tupi, você é meu parente. Agora tenho, apesar de não serem militares, eles se vestiam de verde e amarelo, simbolizando o militarismo, defendiam aí um governo forte na mão de um único salvador da pátria. O alincancismo ou Aliança Libertadora Nacional, ALN, chamado de aliancistas, reuniu um grupo de várias correntes socialistas, e comunista e anarquista. Um dos principais líderes era Luiz Carlos Prestes, presidente do Partido Comunista. Tinha como o programa político dele era Pão, Terra e Liberdade, enquanto o outro era Deus, a família e o que mais mesmo que eu já esqueci? Deus, Pátria e Família. Eles tinham como lema Pão, Terra e Liberdade. O aliancismo, como seu crescimento, o governo Vargas, apoiado por conservadores, considerou a ALN ilegal em julho de 1935, ordenando a prisão de seus líderes. Então, Vargas vai perseguir os partidos socialistas, prende boa parte do seu líder, apoiado ali pela ala conservadora. Aí, nesse período, em 1935, vai ter a intentona, ou alguns vão chamar de movimento tenentista, a revolta militar planejada pelos comunistas em resposta ao fechamento à ALN. Ocorreu em 1935 em batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. A rebelião foi controlada, então os comunistas tentaram ali tomar o poder, mas foram derrotados, tendo ali como plano de fundo, aí o Getúlio Vargas vai endurecer ainda mais. Em nome do perigo comunista, o governo prendeu milhares de sindicalistas, operários militares, intelectuais, acusando de atividade subversiva contra o governo. A próxima data de eleição, a aproximada da data de eleição, Vargas deveria entregar o mandato em 38. Pelo contrário, ele queria continuar no poder. Então, no final de setembro de 37, o serviço secreto denunciou o chamado Plano dos Comunistas, um plano comunista chamado Plano COI. COI era o nome de um espião russo, que eles vão dar esse nome, aí criar o Plano COI, para acabar com o regime democrático no Brasil. Primeiro, o que era que tinha de democrático nesse governo, mas eles vão criar essa farsa. O plano era uma farsa, o governo com a ajuda dos integralistas, foi decretado o estado de guerra, a polícia prendeu um grande número de adversários, entre eles vai estar a Olga Benário, que no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre ela, que era uma alemã que lutou do lado de Carlos Prestes, foi deportada e morta na Alemanha pelos nazistas. No dia 10 de novembro, o Congresso foi cercado, decretou o fechamento do Legislativo novamente, outorgou uma nova Constituição para o país, iniciando assim um governo ditatorial, o chamado Estado Novo. Então, de nenhum momento o governo, podemos ter chamado o governo Vargas de democrático. Ele sempre foi um governo autoritário. Mas de 35
de 37 até 45, Vargas vai governar de forma ditatorial. Foi instaurado o estado de emergência, onde o governo podia invadir a casa e prender pessoas, julgá-las e condená-las. Agora estava tudo na mão do governo. Não era um governo militar, era um governo na persona de Getúlio Vargas. Ele era a representação desse governo. Vargas detinha amplos poderes, seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça. Então, vocês vão ver a diferença aí entre o governo Vargas e o governo da ditadura de 64, que na ditadura de 64 era um governo militar. Havia uma eleição interna lá e quem governava eram os militares. No caso do governo Getúlio Vargas, ele tinha apoio das forças militares, mas ele governava de forma ditatorial. Os estados perdem autonomia, os governos estaduais foram entregues a interventores novamente, em comemoração pública nas capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do federalismo. O Brasil é uma federação onde cada estado tinha sua constituição, tem suas regras. Nós estamos ligados ao governo federal, mas cada governo tem a sua autonomia de gerir os seus estados. A partir desse momento, ele acaba com o federalismo. Agora é tudo na mão do presidente. Tudo estava na mão dele. Todas as decisões políticas vinham do presidente. Os partidos foram extintos, a perseguição e tortura e morte de milhares de cidadãos, muitos intelectuais, como Graciliano Ramos, foi preso em 1936, e depois disso ele vai escrever ali a memória do Cáceres. Acredito que vocês, se não estudaram Graciliano Ramos, vão estudar com a Carla. A utilização da propaganda para conquistar simpatia popular ou populismo. Então, o governo Getúlio Vargas, gente, era um governo populista. Se alguém me perguntasse assim, Ari, defina o que é um governo populista, eu responderia assim de forma bem simplória. Os governos populistas normalmente são aqueles que discursam para o pobre e governam para o rico. O governo populista é aquele que está no braço dos pobres, que fala aquilo que o pobre quer ouvir. E aí você pode ter governos populistas, tanto de direita como de esquerda. Se nós pegarmos aí o presidente Lula, ele era um cara populista, ele era um governo populista. Ele era aquele que estava no braço da população, que no dia abraçava os pobres como sendo um dos meus. Mas a gente sabe também que fez muita coisa para com os pobres, mas que quem ganhou dinheiro mesmo de verdade foi as grandes empresas no governo dele. No momento, nós temos um governo que fala o que o povo quer ouvir, que fala do jeito que o povo quer ouvir, mas você vê que as decisões políticas não favorecem tanto a classe mais baixa. Então, quando as características do governo populista esse discurso popular, mas, por outro lado, atende os interesses da classe dominante. Em 1939, o governo criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente ligado ao governo, encarregado de coordenar a propaganda oficial e a censura aos meios de comunicação social, como rádio, cinema, teatro e imprensa. Em 1938, criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que hoje vai ser conhecido como IBGE. O governo criou a propaganda de rádio A Hora do Brasil, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ou melhor, a produção de milhares de cartazes que apresentavam Vargas como salvador da pátria. Era aquele que ia resolver o problema do brasileiro. No Ministério da Educação, foi utilizado estrategicamente por Vargas para perpetuar a ideia
do protetor do brasileiro. Então, Vargas era aquele cara que estava para proteger a população, que criou as leis trabalhistas, que pensava no trabalhador. Essa era a criação. Partindo do ponto de vista da criação da imagem, o Getúlio Vargas poderia ser muito bem comparado com o governo nazista. Não do ponto de vista da perseguição de um grupo, pelo amor de Deus. Estou falando do ponto de vista da propaganda. Ele trabalhou muito bem a questão da propaganda, da imagem dele, usou a escola, usou a educação para difundir as ideologias do governo. Então, as capas dos cadernos, dos livros, tinha Getúlio Vargas abraçando as criancinhas. Dentro das escolas, era ensinado uma disciplina chamada moral e civismo, que depois vai se transformar em moral e cívica. Desfile de estudante em comemoração às datas cívicas. Nas datas cívicas tinha que cantar o hino nacional, tinha que desfilar no 7 de setembro. Os livros didáticos promoviam o culto a Getúlio Vargas. Aí é uma imagem dos cartazes de Getúlio Vargas, sempre abraçando as criancinhas bonitinhas, limpinhas, linda, que era o ideal brasileiro. No outro, o 1º de maio, a concentração trabalhista na Esplanada, em homenagem ao presidente Getúlio Vargas. Aí, alguns historiadores vão questionar que nem sempre os trabalhadores estavam de acordo com Getúlio Vargas, mas muitos estavam porque conseguiram muita coisa que não tinham, mas outros eram obrigados pelo governo a participar dessas manifestações. Viram símbolo do governo Vargas. Vargas procurou agir em defesa dos cafeicultores. Ele vai ordenar a queima de milhares de sacas de café estocada ali. O mundo estava em crise. Ele vai ordenar os depósitos do governo, estava cheio de café. Ele ordena a queima desse café para evitar a superprodução e recuperar o preço do produto. Então, você vê que discursava lá para a população, mas ele cuidava dos interesses daqueles que detinham o poder de verdade, que eram as oligarquias, que eram os cafeicultores, os grandes produtores de café. Então, tinha café demais, lei de oferta e procura. Se tem muito produto, o preço cai. Então, o que é que ele faz? Manda queimar todo o estoque. E aí, o país sem estoque tinha que comprar café para estocar e, ao mesmo tempo, o preço do café subia. E outra coisa, ele era também um visionário. Olha, nós somos dependentes demais do café. Então, ele vai diversificar a produção. Então, ele diz assim, olha, gente, não dá para viver só com os regimes lá da época da colônia, onde nós só produzimos um determinado tipo de produto. Café é muito produtivo, é muito lucrativo, ok, mas também nós temos que diversificar. Começa a produzir, por exemplo, algodão, cana-de-açúcar e óleos vegetais, frutas tropicais. Então, ele começa a incentivar outros tipos de plantação para você não ficar dependendo apenas de uma única coisa. Vai criar, na Segunda Guerra, beneficiou as atividades industriais no Brasil, lembrando, o mundo estava em guerra, não estava produzindo, os Estados Unidos não dava conta de produzir para o mundo inteiro, então o governo procurou estimular o desenvolvimento industrial interno, com o objetivo de substituir os importados, tomando a seguinte medida: aumentou o imposto sobre a importação, diminuiu o imposto para a indústria nacional, estimulando a produção do consumo de produtos nacionais. Então, Getúlio Vargas era um nacionalista, era aquele que defendia, né, do ponto de vista da economia, os interesses do Brasil. De certa forma, falta isso hoje nos governos, que nós ficamos tão dependentes do produto de fora, basta vocês verem agora que nós ficamos um tempo aí sem máscara, sem respirador, porque nós dependemos, a indústria brasileira enfraqueceu
e nós dependemos tudo de fora. Com a crise que teve agora, nós não tínhamos, a indústria brasileira não tinha condição de produzir as coisas básicas que nós precisávamos. Então, desse ponto de vista, Vargas, ele, faz o que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos vem de uma de liberal, mas ele está sempre protegendo a indústria americana. Então, a briga dos Estados Unidos lá com a China, o Trump não é questão ideológica. A questão do Trump com a China é que, poxa, se deixar, a China vai vender para o mundo inteiro, eles estão cada vez mais ricos e as nossas empresas estão falindo. E nós estamos dependendo cada vez mais dele, basta ver que o preço que foi os respiradores que custavam cerca de 25 mil reais antes da pandemia, passaram a custar cento e tantos mil. Porque se só eu tenho para vender, eu vendo quanto eu quero. Se tem gente demais querendo comprar, e o produto de menos para vender, eu faço o leilão e vendo ao preço de quem pagar mais. Então, Getúlio Vargas vai cuidar da indústria brasileira. Cria a Companhia Vale do Rio Doce, que era para explorar os minérios de ferro em Minas Gerais. Em 42, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, se nós vendemos o minério bruto para fora e depois compramos o ferro a preço arbitrário, não. Nós vamos produzir o nosso próprio... nós vamos ter a nossa própria siderurgia. Ao invés de vender matéria-prima, nós vamos vender o ferro pronto, já o material industrializado. Outras realizações no campo da indústria, como o Conselho do Petróleo, em 38, Fábrica Nacional de Motores, a Hidrelétrica Vale do São Francisco. Então, não vamos só criticar o governo do Varguinhas lá. Teve muita coisa aí que ele fez que nós herdamos até o dia de hoje, apesar de nós estamos entregando tudo hoje para o mercado externo. Durante seu governo, aumentou o número de indústria, consequentemente, os operários que migraram... Desculpa, minha amiguinha aqui está me dando trabalho. Ele vai aumentar o emprego. As pessoas fugindo da seca do Nordeste vêm para o Sudeste aqui trabalhar nas empresas, e com isso ele vai fazer uma política trabalhista que tinha dupla função. Quando ele cria as leis trabalhistas, ele conquistava a simpatia dos trabalhadores e exercia o domínio sobre eles, controlando até os sindicatos. Então, Getúlio Vargas era uma espécie de intermediário entre os patrões e o trabalhador. Ao mesmo tempo que ele dá direito aos trabalhadores, ele controla também. Ele tem o controle da população de forma geral, porque as pessoas veem nele o pai dos pobres. Ele é o defensor. Como que eu vou... Olha o cara que fez tanto por nós, como que nós vamos contra um homem desse? Esse é o ideal que cria a propaganda que se faz em torno de Getúlio Vargas. Ele cria uma política inspirada na Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, criada pelo regime fascista italiano. Então, a criação da Justiça do Trabalho em 39 e em 46, todas as leis trabalhistas foram reunidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é o que está sendo destruído atualmente. Vargas se apresentava como o grande protetor dos trabalhadores, o pai dos pobres. Pregava a conciliação entre trabalhadores e empresário, um juiz de conflito entre ambos. Então, Getúlio Vargas, ele era ali o conciliador. Olha, o empresário reclamava, não, tem direito demais. Ele fala, calma, tem direito, tem um salário mínimo, que é o mínimo que vocês têm que pagar, mas vocês também lucram muito mais. Então, a intenção não era dar direito demais ao trabalhador, porque ele sabia da dependência que ele tinha dos empresários. Então, eu crio um salário mínimo, então esse é o mínimo que o trabalhador vai ganhar, eu acabo com aquela injustiça que existia no país, que era o cara pagava o que queria, agora ele é obrigado a pagar
uma quantia mínima, mesmo que não fosse suficiente para a necessidade do trabalhador, mas já era um começo. Por outro lado, ele amenizava os conflitos entre trabalhadores e empresários. No fim do Estado Novo, a derrota dos nazistas e fascistas na Europa, Getúlio Vargas liderou uma abertura política, fixando o prazo para a eleição presidencial em 1945. Quando os soldados voltam da guerra, o próprio exército começa a ver Getúlio Vargas com outros olhos. Como assim? Nossos soldados foram para fora para derrubar um governo ditatorial e nós somos governados numa ditadura? E aí começa ali forçar Getúlio Vargas a deixar o poder. Concedeu anistia, libertou os comunistas, entre eles Luiz Carlos Prestes, permitiu a volta dos exilados ao país, reorganizou vários partidos, como o UDN, PSD, UDN União Democrática, PSD Partido Social Democrático, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PSP, Partido Social Progressista, PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi legalizado. Então, as eleições marcadas para dezembro de 45, concorreram 3 candidatos: Érico Gaspar Dutra, Brigadeiro Eduardo Gomes e o engenheiro Edu Fiuza. Vargas fazia um jogo político contraditório, pois aparentava apoiar Dutra e estimulava um movimento popular que se pedia a sua permanência no poder. O germanismo, a palavra derivada dos gritos populares "queremos Getúlio", o jeremismo. Então, ele, nos bastidores, ele apoiava na frente pública, né? Ele apoiava o Gaspar Dutra, mas ali nos bastidores ele incentivava ali aqueles que estavam gritando, pedindo a permanência dele no poder. Então, ele almejava que a população pedisse que ele ficasse, e aí forçando, como os trabalhadores são maioria, você forçava a ficada dele no poder. A permanência, melhor dizendo. Nesse momento de prestígio, o governo lançou a lei antitrust, limitando a entrada de capital estrangeiro no país, provocando forte reação representante das empresas estrangeiras, especialmente as estadunidenses. A oposição temia que Vargas continuasse no poder e impedisse a realização de eleição presidencial. Assim, uniram força para derrubar da presidência. Então, mesmo os opositores que tinham viés comunista, socialista, se unem aí às grandes empresárias, grandes empresas, para derrubar o governo Vargas. Em 29 de outubro de 45, tropa do Exército, liderada pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, cercaram a sede do governo do Palácio do Catete e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue a José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, colocando fim ao Estado Novo. Dutra, com apoio de Vargas, venceu as eleições presidencial. Então, Getúlio Vargas põe fim aí o governo ditatorial de Vargas, que ele vai voltar em 51. Então, ele vai voltar, mas aí como governo democrático eleito pelo povo. Agora, só para finalizar, gente, só dar uma pincelada sobre a situação de Olga Benário. Comunista perseguida na Alemanha, refugiou-se com o namorado na União da República Socialista Soviética, onde passou a entregar o Partido Comunista. Consolidou-se no poder a ascensão de Stalin ao poder. A atuação do presidente de Prestes no período. Percorreu o país propagando a luta contra o governo, representava principalmente os interesses dos cafeicultores. O movimento tenentista
do qual Prestes fez parte, atuou contra os cafeicultores, mas não possuía influência socialista. No contexto econômico, a ascensão da economia industrial no Brasil e o declínio dos cafeicultores com a crise de 29, o Brasil, em todos os setores, de descendência oligárquica. Olga participava do Congressos Internacionais Socialistas, reunia com Kimmich, termo que designava a Terceira Internacional Comunista, isto é, organização internacional fundada por Vladimir Lenin, as ações de espionagem. Prestes não participou da Revolução de 30, junto com o movimento tenentista, passando a defender ativamente o socialismo. Foi considerado internacionalmente como uma figura estratégica para a propagação do socialismo no Brasil. Então, havia todo o interesse ali, depois da instauração ali do socialismo em Cuba, de que isso se perpetuasse por toda a América Latina. E Prestes era uma figura importante porque era uma possível um possível presidente, no caso ali, do país se tornar comunista, um possível líder comunista para reger o Brasil. O movimento surgiu diversas facções comunistas no mundo, como a Aliança Nacional Libertadora. No contexto econômico, a industrialização e a expansão dos direitos trabalhistas, contudo, ligado ao Estado verguista, controlava os benefícios e as organizações do trabalho. Olga Benário, ou o casal Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, as afinidade política e ideológica e a posição do poder ditatorial de Vargas no Brasil, como oposição a esse poder, acabava aproximando o casal, envolvendo em uma missão secreta para promover a revolução armada, capaz de derrubar a ditadura que viajava em 34 por diversos países no mundo. A atuação do casal no Brasil, com a intentona comunista em 35, foi fracassada, desmantelada, e a atuação e a repressão varguista. A separação do casal, em 46, no mesmo ano, Olga foi deportada, grávida, para o campo de extermínio na Alemanha, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Depois do nascimento de Anita, Olga foi transferida para vários campos nazistas, mesmo durante a vigência do Tratado da Não Agressão, assinado entre Stalin e Hitler. Sua libertação não foi conseguida até que, em 42, finalmente, após o decreto da solução final, acabou executada numa câmara de gás. Então, tem um livro, Olga Benário, que eu recomendo para vocês, para quem gosta de história. Após a participação brasileira, Segunda Guerra contra os nazistas, Vargas buscou eliminar a imagem totalitária do seu governo com a legalização da eleição, lembrando-se de que a União Soviética havia lutado ao lado do Brasil na Segunda Guerra. Foi libertado, apoiado politicamente por Vargas. Sua situação durou pouco, pois no governo Dutra, por influência da Guerra Fria, o socialismo voltou a ser proibido no Brasil. Finalizo aqui a apresentação. Peço desculpa por ter me alongado, porque fazer a devolutiva e a aula é um pouquinho cansativo, mas o tema exigia um pouquinho mais, porque era mais longo. Essa foi a nossa última aula do bimestre. A semana que vem nós vamos ter a avaliação desse bimestre, a última também, e aí eu abro para dúvidas, reclamações, lamúria, alguma dúvida sobre o tema Getúlio Vargas? Não. Letícia disse não. Mais alguém?